falar da relação da mostra com o Estado, e em particular da formalidade e informalidade. O setor informal em Moçambique é bastante importante, sendo que cerca de 80% da mão de obra ativa trabalha nesse sector, o que representa cerca de 30% do PIB. Os benefícios da formalização neste contexto são poucos e os custos são altos, até mais altos do que são legalmente estabelecidos. Isso quer dizer que a formalização em Moçambique não é um processo simples e, consequentemente, a informalidade não é uma questão binária, mas encontra-se num contínuo que vai da falta total de integração a cumprimento total das obrigações legais. Por esta razão, quando falamos de informalidade, criamos um índice que nos permite olhar melhor para esta área cinzenta, onde existem empresas altamente diversificadas. E por esta razão, usamos 5 indicadores para criar um índice que vai de 0 a 5, com base no número de instituições em que uma empresa ou os seus trabalhadores estão registrados. Essas instituições são o CREL, a Conservatória do Registro de Entidades Legais, o Alvará, a Repartição de Finanças, o Seção de Finanças Local, o Instituto Nacional de Segurança Social e o Ministério do Trabalho. O gráfico nos mostra o número, o comprimento dos registros, ou das critérias, por cada ano. E podemos ver que o comprimento de cada um dos registros é igual ou menor na última onda de pesquisa, isso quer dizer 2022, comparando com 10 anos antes. A única exceção é o Alvará, em que vemos que a porcentagem de empresa que cumpre com este requisito em 2022 é ligeiramente maior em comparação com 2012. Olhamos agora para o índice de formalidade por ano e, como já disse, o índice vai de 0, o que quer dizer nenhum registro, a 5, ou seja, a empresa cumpre com todas as obrigações legais. E podemos ver que em 2012 as empresas estavam muito mais concentradas nos níveis extremos do índice, então 0 e 5, enquanto nos anos seguintes a variância no índice aumenta e vemos que temos mais empresas que registram um valor de 1, 2, o 3 e 4, em comparação com 0 e 5. Isso quer dizer que temos duas tendências opostas na nossa amostra. E, de um lado, a tendência é uma diminuição das empresas que têm um índice de 0, isso quer dizer que não cumprem com nenhuma das obrigações, para um aumento das empresas que têm um índice de 1 ou 2, ou seja, cumprem com 1 ou 2 das critérias em que olhamos. Do outro lado, a outra tendência é também uma diminuição no nível mais alto do índice de formalidade e uma diminuição do nível de formalidade para um aumento das empresas que têm um índice de 3 ou 4. Olhamos agora para a média do índice de formalidade, a média cada anual, e vemos que, em média, desformalização ocorreu, ou seja, uma diminuição do nível de formalidade na nossa amostra, e isso ocorreu tanto no painel balanceado quanto no painel desbalanceado. E vemos que a queda é maior no painel desbalanceado e temos uma perda de quase de 0,4 pontos no índice de formalidade. Mostramos nesse slide o índice de formalidade por tamanho da empresa e por ano. E, de uma forma geral, podemos ver que as pequenas e médias empresas têm constantemente um índice de formalidade mais alto em comparação com as empresas micro. E, olhando em particular para as empresas micros, que são a grande maioria da nossa amostra, podemos ver que em 2012 a maioria dessas empresas tinha um índice de formalidade de 0. Isso quer dizer que não preenchia nenhum das critérios legais, enquanto nos anos seguintes, nas ondas seguintes da pesquisa, aumentam as microempresas que pelo menos têm um índice de formalidade de 1 ou 2. Olhando para empresas pequenas, podemos ver que a maioria dessas tem um índice de 5 em todas as rodas de pesquisa, e a proporção daquela que tinha um índice de 0 diminui após 2012, e o trend é parecido para as empresas médias, em que temos um índice de 5 em quase todos os casos. Para resumir, vimos nesse capítulo que, em média, na nossa amostra, desformalização ocorreu,
E acontecem duas tendências opostas na amostra. De um lado, temos um aumento do nível de formalização nos níveis mais baixos do índice de formalidade. E do outro lado, temos uma diminuição da proporção de empresas que atendem plenamente aos critérios. Isso porque aconteceu. Algumas explicações podem se encontrar no contexto atual no país e aconteceram uma série de choques ao nível econômico, político e social que afetaram o crescimento econômico. E é importante sublinhar que o crescimento econômico desempenha um papel crucial no processo de formalização das empresas do país. Também temos que lembrar que os benefícios da formalização no contexto moçambicano são relativamente poucos e muitas vezes não são claros. E, além disso, o processo mesmo de formalização é muito caro e não é simples. Assim que essas podem ser algumas explicações para o trem dos últimos anos. Obrigada.